Vocês estão vendo aqui, né? Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Beleza, Sim, mete bala. fechou. Tá, então, falando um pouco aqui em estruturas mecânicas fotovoltaicas, né? Como escolher, validar e evitar prejuízos, né? Então, se você quer evitar prejuízos e garantir que suas estruturas durem por muito tempo, né? Então, essa aula vai poder ajudar a visão de vocês e como vocês têm referente às estruturas metálicas. Então, eu conheço um pouco lá quem eu sou mesmo, né? Marcelo, sou engenheiro mecânico, mais de 6 anos de experiência desenvolvendo projetos para todo o Brasil, na parte de estruturas metálicas, né? De tanto estruturas de telhado, criação de produto, né? Hoje eu tenho mais de 800 megawatts envolvidos em estruturas instaladas em todo o mercado brasileiro, em todo o mercado nacional. Eu já participei de feiras internacionais do Brasil, várias feiras aí. Tive experiência também com a parte de certificação, né? Para quem não conhece, certificação são processos industriais que garantem a qualidade do material. E certificação Europa é o certificado que você tem que ter para vender para a Europa, né? Então, eu consegui tirar esse certificado para uma empresa que eu trabalhava, a gente fez todo esse processo aqui. E hoje eu também atuo como mentor consultor da Indecisa e investidor no setor solar, onde eu tenho um método que a gente consegue reduzir até 20% no custo das estruturas metálicas acima de 1 mega. Lembrando que aqui sem tendo o mesmo padrão de estrutura, garantindo a segurança e qualidade do material. Vou colocar aqui um ponto, né? Por que a estrutura metálica é o coração da usina fotovoltaica? Muita gente se pergunta e fala, eu vou comprar a estrutura metálica mais barata, vou comprar a estrutura metálica de tal fornecedor, beleza. Mas vocês têm que entender uma coisa, a estrutura hoje, ela representa de 10 a 15% do capex da usina, né, de investimento total da usina. Porém, se ela falhar, você pode ter um prejuízo de até 50%. Aí vamos supor, você foi lá e comprou uma estrutura de um fornecedor sem verificar toda a documentação dele, essa estrutura deu problema. Você está vendo aqui que o prejuízo pode ser muito grande? E outra coisa, eu vejo muita gente também agora, ultimamente no mercado, falando, não, eu tenho fornecedor que dá estrutura de graça para grandes usinas. Olha, de graça nem injeção na testa a gente quer. Então fiquem espertos com esse tipo de situação para vocês não comprarem uma estrutura que não está de acordo com as normas, que não está de acordo com a qualidade que tem que estar. Beleza? Então, falo, economizar 4%, né? Isso aqui pode custar milhões no seu projeto. Pode custar milhões de retrabalho, em falhas. Então, você hoje fazer uma usina lá de 1 mega, você vai investir em torno de uns R$ 300 em estruturas. Beleza? Mas a usina inteira, 4 milhões. Aí a estrutura da Paulo, perdeu 2 milhões ali, 1 milhão de retrabalho, comprar módulo de novo. Né? Se o seguro pagar, porque eu estou vendo muita seguradora começando a exigir a documentação técnica e batendo muito em cima disso e começando a negar alguns seguros. Inclusive, eu estou fazendo alguns laudos judiciais agora no momento de usinas que deram problemas estruturais e teve o seguro negado por conta da estrutura não estar de acordo com a normativa técnica. Né? Então, eu sempre falo, a estrutura também define, né, define o sucesso da usina. E você tem certeza que a sua estrutura vai durar 25 anos sem apresentar problemas? E com tudo isso, né, eu trago aqui alguns pontos que é interessante, né, você falar o que é uma estrutura de qualidade, o que é uma estrutura sem qualidade, né. Hoje, uma estrutura de qualidade ela tem que ter alguns pontos importantes. Então, ter um bom processo industrial, que vai garantir a qualidade do material, do aço, da galvanização, né. Ela tem um processo ali, um projeto bem feito, um laudo bem documentado, tem todas as documentações técnicas ali para você veja que aquela estrutura ela realmente está apta a suportar as considerações, né, de carga que você tem no seu engenho. Então, tudo isso você tem que diferenciar quando você for comprar uma estrutura. E o preço da escolha errada da estrutura pode causar um prejuízo muito grande, porque pensa, você comprou uma estrutura, ela começou a dar problema de galvanização, beleza, você vai ter que tirar uma tesoura, tem que desmontar uma parte da mesa, OM que você vai gastar, tempo que vai gastar, geração que vai perder. Então, tudo isso influencia. E muita gente não coloca no ponto do lado. Só olha, eu quero a estrutura mais barata e vai atrás disso. Isso daqui pode custar muito caro lá na frente. Porque quando a gente tem uma estrutura que é para durar 25 anos e você compra uma estrutura que dura 10,
daqui 10 anos você vai ter seu nome queimado, você vai ter muito problema no mercado, você vai ter processos judiciais correndo. Então, tudo isso influencia, tá? Influencia no seu sucesso daqui 10 anos. Então, não adianta nada hoje você correr atrás de quero comprar esse estrutura mais barata, quero aumentar meu lucro, quero aumentar meu faturamento, sendo que daqui 5 anos vai perder tudo por conta de estruturas ruins colocadas no ruim, por conta de projetos que vão te dar muito prejuízo, vão te dar prejuízo financeiros e processos ainda, se Deus me livre, não causar um acidente, como a gente tem vendo ultimamente, né, em igrejas desabando, galpões caindo, matando pessoas, e isso daí gera risco, né, um processo judicial, gera uma crise, você vai responder processo judicial, então tudo isso tem que ser bem pensado para você não correr todo esse risco de assunto. Tá? E falando aqui também, né, continuando, quais são os maiores erros na compra de estrutura metálica? Eu coloquei aqui 5 erros que podem custar muito para vocês, podem dar muito prejuízo na hora, futuramente, né, durante todo o projeto da usina, né, porque a gente faz uma usina de investimento. Beleza, usina de investimento é lá para durar 10, 15, 20, 25 anos. O investidor que está por trás, ele às vezes não tem o conhecimento que vocês têm. Ele não sabe qual é o melhor caso, ele não sabe qual é o melhor investidor, ele não sabe qual é a melhor estrutura. E você comprar uma estrutura que não tem uma qualidade, isso pode sair muito caro. Tá? Isso pode sair muito caro. Então, por isso que eu falo, escolher pelo menor preço é aquele velho ditado, o barato sai caro. E confiar em qualquer fornecedor, sem validação técnica, sem entender o que realmente está por trás da documentação, isso pode custar muito caro. Então, você tem que entender quais são os documentos que você tem que solicitar para o seu fornecedor para que você tenha um respaldo, né? Um respaldo técnico, um respaldo jurídico, para no futuro que vier a dar problema, você fala, olha, está aqui os documentos, beleza, o seguro vai pagar, o seguro vai acionar quem fabricou as estruturas. Né? Então, você tem que ter tudo isso em mãos para ter uma documentação certa ali e não passar por perrengue lá na frente, tá? Então, ignorar normas técnicas também é outro ponto muito importante, que eu vejo muitas estruturas no mercado hoje, elas não estão devidamente calculadas, dimensionadas, tem laudos que não tem todas as informações que devem ter um documento técnico desse porte, porque a gente está falando aqui de um tema de investimento muito alto, né, de 4, 20 milhões, 30 milhões. Então, tudo isso influencia muito, tá? E subestimar o impacto estrutural da eficiência da usina, né? Então, você subestimar, não acreditar que aquela estrutura vai dar problema. Tá? E, consequentemente, isso pode vir a dar problema. Você sabe que quando dá problema, o prejuízo é grande, a dor de cabeça é muito grande. Então, uma escolha errada da estrutura, né? Uma escolha errada pode comprometer toda a segurança e vida útil da usina. O barato pode custar até 50% ali de investimento, de retrabalho, que se estoura uma usina toda hora, que muitas vezes não acontece, acontece só em pontos específicos, né? Mas o transtorno é muito grande, tá? E normas e documentações são a única garantia de qualidade que você tem. Então, você tem que saber identificar esses documentos, saber entender esses documentos, o que tem nesse documento, para você saber exigir isso do seu fornecedor. Então, eu deixei até aqui uma pergunta antes. Você sabe de onde vem o aço e os acessórios que vocês estão comprando? Vocês sabem qual é o material do aço? Vocês sabem qual é o material do clamp? Qual é o tipo do parafuso? Se esse parafuso está validado, né? Se ele está com as normas técnicas do dia, se ele foi feito uma inspeção nele. Então, tudo isso é importante você saber para você não cair no fundo ligado e comprar gato por leve. Tá? Então, continuando aqui, o porquê o fornecimento da estrutura é um problema no Brasil. Tá? Isso que eu vejo pelo meu trabalho, vários anos aí, fazendo parte de inspeções temporais, desenvolvimento de produto, e eu acabei pegando alguns pontos, né, que eu via muito acontecer, muito mesmo. Então, um dos principais problemas das estruturas de pessoal, falta de padronização, né, que cada fornecedor tem sua própria interpretação de normas do projeto, né? Sem um padrão claro e qualidade que varia de um projeto para o outro. Então, a gente vê muitas estruturas, né? Com variação de galvanização, com variação de tração, com variação de aço, né? O pessoal procura sempre, quem fabrica muitas vezes não tem o controle disso e acaba colocando um material mais inferior. Então, tudo isso prejudica na qualidade da estrutura metálica. Tá?
E falando também um pouco da parte de rastreabilidade dos materiais, como eu falei, hoje, todo o processo, né, todo o aço que é vendido por uma empresa que fabrica uma estrutura, ele tem um certificado. Se ele foi comprado na usina, ele tem um certificado de controle, onde você consegue verificar se esse material realmente é o que você está comprando. Isso aqui eu já fiz muito teste, né, com usinas de investimento, onde a gente comprou o material do fornecedor, a gente chegou o material na usina, a gente cortou o material, mandou para o laboratório fazer teste para ver se era realmente o material que a gente comprou. Tá? Então, tem como fazer esse processo para você verificar se realmente o que você está comprando é aquilo. Para você poder questionar o seu fornecedor. E não é um teste caro. Tá? E você mantém ali uma qualidade, você faz os testes de qualidade do seu fornecedor. Já vi muitas estruturas sem testes estruturais, tá? Então, que não fazem ensaios, que não fazem análise no fundo de vento, que não simulam cargas reais, cargas que realmente têm efeito na estrutura, tá? Porque até hoje, né, a gente não tem uma norma de vento, por exemplo, que ela contempla as estruturas, né, estruturas fixas de solo. Então, a gente não tem. A norma brasileira hoje, o pessoal fala, eu calculei de acordo com a NEU 23. Cara, a NEU 23 não tem parâmetros concretos para fazer o dimensionamento de estrutura de solo. Tá? Essa norma, esses novos métodos estão sendo discutidos, tá em processo de elaboração, então eles não têm algo definido. E isso é muito crítico, porque cada um pode considerar uma coisa, e cada engenheiro vai considerar uma metodologia. Tá? Outro ponto também é a parte de galvanização, né? Eu vejo muita galvanização de baixa qualidade. Hoje a gente tem algumas empresas de galvanização no Brasil que são referências no mercado, né? Então, essas empresas elas têm um custo mais alto. Então, quando você vê uma estrutura com um custo muito barato, né? Com um custo muito inferior ao que é praticado no mercado, você fica de olho, porque pode ser material de baixa qualidade. A gente tem alguns tipos de aço no mercado hoje, e ela pode estar usando um aço inferior. Tá? Pode ser uma galvanização com baixo teor de zinco, onde vai ter uma quebra da galvanização mais rápida, ou seja, o material vai começar a ter problemas de corrosão e quebra galvânica mais rápido. E tudo isso acaba reduzindo a vida útil da estrutura. Tá? Então, uma estrutura que era para durar 25 anos, vai durar seus 15 anos, 20 anos ali. Já começar a aparecer muito problema, né? Quando a estrutura bem feia, né? Bem parecendo que está acabado. Então, você vai ter um custo de OM para fazer, você vai ter mais manutenção, e tudo isso vai acabar quebrando aquele é, fator de investimento ali, fator de retorno ali que você deve ter. E continuando aqui, né, o que significa para você? Sua estrutura, né, ou como sua estrutura pode não durar os 25 anos esperados, e você pode estar pagando por algo que não atende as normas técnicas. E também vou trazer, eu acho bem legal que falar um pouco do mercado brasileiro, né? Quais são os principais problemas. Eu acho legal fazer um pouco do mercado internacional, tá? E faz, eu tive essa experiência lá fora e foi muito interessante, muito legal. Hoje, o mercado internacional ele traz materiais de mais qualidade, né? Então a gente fala aí de aço magnésio, hoje o aço magnésio tem uma empresa no Brasil que fornece ele, tem outra agora que vai começar a fornecer também. Então ele é um aço uma qualidade bem superior aos aços padrões, que a gente tem, que o pessoal usa muito, que são o ar, ou o aço civil galvanizado a fogo, então ele é um aço mais próprio. Tem outros aços também que estão vindo no mercado, que são o aço especial para estrutura solar, é o muito usado na Europa, né? E na Europa a gente vê muita estrutura com uma qualidade impecável, tá? Tanto de furações, em estamparia, dobras, né? Uma estrutura com uma qualidade de material muito superior ao Brasil. A gente pega a parte da estruturação mesmo ali, a gente pega espessuras do aço, são, todos usam aço mais espesso, de 3 milímetros, 2,65 para cima. Então, hoje aqui no Brasil, como padrão, o pessoal usa sempre 2 milímetros, porque é o mais barato. E a gente tem que entender que nem sempre o mais barato é o mais viável para o seu projeto. O que eu vejo muito é o pessoal colocando a estrutura como um projeto padrão, né? Você vai comprar um fornecedor, ele vende uma estrutura padrão de mercado. Isso não é comum de mercado. Então, você tem que entender que cada usina, cada localidade, cada projeto é um projeto, tá? Então, não cai em comprar a estrutura mais barata só por comprar porque é algo que o mercado já faz, né? Estude e entenda esse processo
para que você não tenha problemas estruturais lá na frente, tá? E isso vem acontecendo cada vez mais. Para você ter noção, esse mês só eu recebi duas demandas de laudos judiciais de estruturas que deram problema no solar dos anos de investimento. Então, são milhares de reais sendo ali basicamente perdidos na usina por conta de problemas estruturais. Então, a gente vai, faz essa inscrição, faz esse laudo, coloca todos os pontos e vai para o processo judicial. Agora, a empresa que vai receber esse processo, provavelmente muito vai ter que arcar com isso. Então, outro ponto aqui, bem, continuando a parte da Europa, né, que é o ponto que eu trouxe aqui, por que eles, o europeu tem menos problema e maior durabilidade das estruturas, né? Hoje, para vender uma estrutura na Europa, é obrigatório ter certificado, certificado europeu de qualidade e ISO 9000. Então, são dois pontos aí que você não consegue trabalhar lá com produtos se você não tiver certificado. E esses certificados garantem a qualidade no processo de fabricação da estrutura, o que torna que torna a estrutura com muito mais qualidade. E falando também fora as normas, né, que a gente pega a SM, a Eurocode, a ASME, né, a americana, que são normas que já contemplam toda essa parte de estruturas para painéis fotovoltaicos. Então, eu deixei um exemplo real aqui, né? Europeu paga mais, mas evita retrabalho, atraso e falhas estruturais. Brasileiro quer pagar menos, assume risco alto e falta de garantia e prejuízo futuro, né? Então, hoje você não vai ter prejuízo, mas daqui 10 anos, como vai ser? A empresa vai estar ativa, ou a empresa que você comprou estrutura vai estar ativa para prestar uma garantia para você, né? Então, quem tiver ativo, se é o integrador, EPCista, vai ser o que vai assumir o risco lá na frente, né? Então, se você comprar uma estrutura de baixa qualidade, e a empresa que você comprou essa estrutura não estiver no mercado lá na frente, você que vai ter que assumir esse risco, esse processo judicial no seu cliente, tá? Continuando aqui, né, falando um pouco, a gente falou da parte europeia, aí agora a gente vai entrar, né, na parte de compra. Então, a gente explorou todos os pontos do Brasil, de problemas, fornecedor europeu. Agora, um ponto muito interessante que eu acho que é o que realmente vocês querem saber, como validar um fornecedor antes de comprar. Então, eu vou citar alguns pontos importantes que eu acho. Vocês devem pedir, devem solicitar essa documentação, até se ele não tiver essa documentação, fique esperto, porque ele pode estar vendendo alguma coisa que não é real, tá? Pode estar vendendo material de baixa qualidade. E vocês, como eu vejo que todo mundo aqui preza por isso, né? Senão não estaria aqui, deve prezar muito pela qualidade e querer entregar um serviço muito bem feito. Então, tome muito cuidado quando forem comprar uma estrutura, quando forem avaliar uma estrutura para compra, beleza? Hoje é um ponto importante que eu vejo, né? Fornecedores que têm certificado de qualidade, como o ISO, ESG, certificado CES, são muito importantes no mercado, tá? Não necessariamente, porque a gente sabe que no Brasil não é tão pregado isso, mas se tiver um ponto positivo, para quem indica, só passando um tempo breve por isso aqui. Agora aqui a gente entra num ponto muito importante, tá? Certificados de qualidade de aço, rastreabilidade de material. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? É onde você realmente vai ver se o material que você está comprando, que ofertaram para você, é um material que está na sua obra, né? Quando a gente pega aqui, a gente tem a norma técnica, né? Aço FB300, que é equivalente ao civil 300. E aqui embaixo a gente tem toda a composição química do material, que é o que realmente define qual o classe de material que ele é. Isso aqui é de acordo com a norma, então essas porcentagens têm que estar dentro do limite normativo. E aqui tem outro ponto muito importante, né? Tem alguns tipos de materiais, como aço saio I10, aço saio I8, são materiais de serralheria, né? São materiais que ele não tem um limite de resistência padrão, tá? Então, ele não vai ter uma resistência viável, a usina vai mandar esse material, né, esse laudo, que ele não tem uma resistência. Então, ele tem em branco aqui esse ponto, quando você compra um material desse tipo. Eu já vi muitas empresas que vendem estrutura usando esse tipo de material, tá? Que são um material muito mais barato. Então, basicamente, assim, você vai estar comprando um aço de 300 e vai estar pagando por um aço de 1008, que é muito mais fraco e não tem resistência, a resistência do material, tá? Galera, vai guardando as dúvidas aí, anotando, e no final a gente
Daria para responder aqui para dar andamento aqui também, não demorar muito, beleza? Falando aqui um pouco também da parte de certificados de qualidade, tá? De galvanização. Então, quando você compra um aço ele é um aço que ele vai passar por um processo de pós-galvanização, você solicitar esse documento da indústria, para que você tenha certeza que a galvanização que eles estão fazendo é uma galvanização de qualidade e tem ali o certificado por trás disso, né? Então, aqui foi um projeto de 700 peças, um perfil 140-17, né, com 3 metros e 15. A média de microns, né, que é a camada de espessura de organização, deu 74. Hoje a norma para espessura de 2 milímetros tem que ser acima de 49, a média. Tá? Então, solicitar sempre essa amostra aqui para você entender qual que é o nível de gramatura de zinco. Lembrando que entra um ponto muito importante para quando você vai fazer estruturas próximas à beira-mar. Tá? Você não pode ter uma camada de zinco só de 74, você tem que solicitar uma zincagem maior para você ter uma maior resistência, tá? A locais de saúde. E isso altera bastante o tempo de resistência da estrutura. Trazendo aqui para vocês um pouco como que é a parte de análise em laboratório, tá? Teste de solid state aqui em peças galvanizadas, para vocês entenderem como que fica essa peça após um certo tempo, né, no processo de corrosão. Então, aqui ela é uma peça, como foi iniciado o teste. Aqui ela é um ensaio com 1.300 horas, então a gente já tinha nesse sentido aqui, ela já aparecia alguns pontos de corrosão branca na peça, então isso aqui vai acontecer com sua estrutura lá para os 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos aí vai começar a ficar dessa forma. Aqui, daí a gente tem com 2.880 horas de ensaio, aqui vai dar mais ou menos uns 25 anos por aí, tá? De teste. Então, ela já vai ter corrosão vermelha e corrosão branca no material, tá? Isso é normal. Mas ainda ela não chegou a comprometer a parte do aço em si. Ela só apenas comprometeu a parte superficial da camada protetora. E também depois ali, né, falando, a gente falou a parte de galvanização, tudo. Agora a gente entra aqui o que deve ser toda a parte de responsabilidade técnica do fornecedor. Tá? Então, a gente apresentou ali todos os pontos de organização, falamos das normativas, agora a gente entra na parte da análise de venda, tá? E cálculos estruturais. Quando você solicita uma estrutura como fornecedor, você deve solicitar o laudo estrutural e a RT da estrutura. Por quê? Esse aqui é a única garantia que você vai ter que aquela estrutura foi calculada. Porém, a gente sabe que nem muitos engenheiros aí fazem laudo de forma honesta, ou tem muitas empresas também que tentam burlar isso, então é algo que você deve tomar muito cuidado. Eu já peguei laudos de empresas que hoje não estão mais no mercado, que acabaram vindo com sérios problemas ali estruturais e tentavam enganar de alguma forma ali na parte do laudo. Tá? Então, isso é um ponto muito importante que deve tomar muito cuidado. Eu deixei um videozinho só como funciona, né, como que a gente faz aqui análise de vento de mãozinha do cliente. Então, a gente faz o plano de vento e faz a verificação de quais são as cargas que vai incidir nessa estrutura. Então, a gente analisa todos os pontos de vórtice, que geram vibrações, que são pontos que a gente tem que considerar reforço, né? Então, eu deixei uma simulação, mas normalmente a gente faz o terreno em volta da usina, tá? O que é bem interessante, porque você consegue ver como o vento vem realmente atingir a usina. Então, aqui são os pontos de vórtice, né? Esses pontos de vórtice eles geram vibrações na estrutura. E essas vibrações fazem desafrouxar parafuso, que fazem conhecer peça, que fazem ela entrar em colapso, muitas vezes, tá? Muitas vezes a pessoa fala, vê um vento muito forte, beleza, às vezes o vento pode impactar, mas muitas vezes também a própria vibração e ressonância da estrutura faz ela colapsar. Essa aqui é uma análise de túnel de vento. Aqui. Aqui também é um pouco da parte só de cálculo, só para mostrar para vocês, né? Esse software que eu sei 3D, que a gente utiliza, também é um dos softwares para fazer análise de carga da estrutura, onde a gente faz as verificações, né? De acordo com a norma, então a gente analisa todos os pontos, onde ela está falhando, onde não está, como tem que ser.
e tudo isso influencia ali para ter os resultados finais. Então, se solicitar um documento, você saber analisar esse documento é muito importante. Outro ponto também, né, que muita gente acaba não fazendo nos cálculos de estrutura são análises de frequência. Hoje, não tem uma frequência natural mínima estipulada em norma brasileira. Tá? Então, são alguns estudos que têm, alguns usam 1 Hz, outros usam 5 Hz, que é muito usado para tracker, e agora a gente está vendo na última reunião que teve normativa, foi meio que pré-estabelecido ali, 3 Hz, entre 5 Hz ali, para ser usado como frequência natural da estrutura. E a frequência ali, ela tem vibrações, né, e pode acabar colapsando depois com o vento. Então, esse estudo aqui é muito importante para grandes mesas, né? Então, você tem mesas muito longas, esse teste aqui é importante para você ver se o comportamento dela não vai ter uma influência em um hertz muito baixo, porque se você tiver um hertz muito baixo, você pode ter um vento ali de 15 metros por segundo, 10 metros por segundo e acabar entrando em ressonância com a sua estrutura e ela colapsar. Agora que eu deixo um ponto bem interessante, né, depois que a gente falou essa parte de implementação de certificado, certificado de aço, de organização, de documentação técnica, né, lá o DRT, a pergunta que eu faço para vocês, para vocês fazerem essa pergunta, na verdade, para o seu fornecedor, né, se eles possuem ensaios técnicos para garantir a durabilidade da organização, se eles têm a rastreabilidade do aço, e se os cálculos estruturais foram revisados e estão como RT ativa do engenheiro. Então, esses são os pontos muito importantes que vocês devem ter na parte de estrutura. Então, só complementando aqui, né, os documentos essenciais mesmo, então, eu repito, batem isso aqui várias vezes. Esses são os documentos que vocês têm que solicitar para os fornecedores, tá? Porque são os únicos documentos aqui que vai atestar mesmo a qualidade da estrutura e uma possível garantia, um possível processo judicial, alguma coisa do tipo. Então, vocês têm que ter esse documento em mão e colocar no database da usina, que é o certificado de conformidade, os laudos estruturais, ensaios mecânicos, ABQ, do engenheiro responsável, memorial de cálculo, dimensionamento, garantia de organização, mecagem documentada que é o teste de qualidade da organização. Então, eu coloco uma pergunta aqui, né? Se o fornecedor te entrega tudo isso, ou você apenas está confiando na palavra dele? Então, eu vejo muita gente comprando o setor de vários fornecedores, mas não tem nem pede os documentos. Aí isso é muito importante você solicitar, para ver se ele realmente tem, ou para ver se ele está apenas te colocando uma estrutura sem teste nenhum, sem documento nenhum, tá? Então, eu vou até colocar um desafio aí para vocês, façam peguem amanhã cedo e solicitem esses documentos para os fornecedores que vocês têm comprado em estrutura recentemente e ver o que eles vão te mandar, para você entender um pouco dessa parte de documentação. E daí eu também coloquei um ponto aqui, né, como evitar prejuízo em obra e com erros de montagem. Muita parte que eu vejo o pessoal tendo muito problema na montagem de estrutura, a gente sabe que é um ponto muito importante. Obra, em obra, né, tempo é dinheiro, erro é dinheiro também jogado fora. Então, a gente vê muito processo, né? Muitas usinas, assim, principalmente como montagem errada, concretagem de pilar errado, não gabaritar os pilares de forma correta. Isso acaba dando você vai ter muita estrutura ali que não vai bater distância de terça, vai ficar com fome, vai acabar dando toda aquela sensação de uma estrutura mal montada que pode vir a dar problema como esse aqui, né? Igual os módulos, estrutura sem clamp aqui, por exemplo, ó, são clamp, então tudo isso gera problema na estrutura. Olha, ó, Leandro colocou, geralmente estava apenas confiando, agora vamos solicitar os docs para análise. É exatamente isso, galera. Então, comece a solicitar esses documentos para vocês verem, tá, o que o pessoal está te entregando, para vocês verem o que o pessoal está te oferecendo. Então, eu coloco aqui, né, que montagem errada é prejuízo certo. Então, um ponto muito importante que eu vejo que vocês devem ter atenção quando forem fazer estrutura é focar na parte de completagem dos pilares. Completou o pilar alinhado, certinho, você dificilmente vai ter um problema na montagem se as peças vierem corretas. Tá?
Outro ponto também que eu vejo é muito torque incorreto de parafusos, né? Então, estruturas com problema de fixação, tem muito parafuso solto, essa que eu tenho exemplo de estrutura de alumínio, e o pessoal usava bastante antigamente. Então, isso daqui gera muito problema. A estrutura vai vibrar, vai ter um vento e vai arrancar. Isso é fato. Então, tome muito cuidado com o torque, e a gente indica, deu o torque certo, passa o marcador de parafuso ali, para quando forem fazer uma M, ver que aquele parafuso realmente não perdeu o torque certinho. Então, isso é bem importante na fase de entrega da obra. Um ponto aqui que a gente coloca bastante é a falta de inspeção da galvanização pós-corte. Quando você faz múltipla estrutura que dá problema, aí você tem que refurar uma peça, cortar uma peça, você tem que fazer uma pós-galvanização, né? Fazer uma galvanização aqui daquele material, para ele não ter problema. E futuramente não venha dar corrosão agressiva naquele ponto. Então, isso é um ponto muito importante. E também você verificar os materiais que chegam para você na obra. É muito interessante você olhar se esse material está vindo galvanizado de forma correta, se ele não está vindo com problema de galvanização. Então, aqui a gente tem problemas que podem gerar isso aqui, destacamento e falta de galvanização nesses pontos aqui. Isso aqui vai começar a dar corrosão no material. Então, às vezes você pega uma peça, ela está assim, ela pode vir a dar problema mais rápido. Você tem que fazer um reparo ali nesse material. Também um pouco aqui da parte contratatual, depois eu vou ter um videozinho aqui, de como a estrutura que eu vou tentar fazer uma inspeção. E, beleza, até aí você olha, não, é a estrutura balançando. Era a fundação, que estava balançando. Tá? Ela estava em um terreno que foi terraplanado ali, e a terra estava um pouco. Então, tinha pontos da fundação ali que estavam movimentando um dedo. Então, basicamente, a estrutura estava solta. E daí são pontos importantes. Né? Outro detalhe que também é completagem de altura errada dos pilares, ou não foi a completagem correta, teve que refurar, cortar. Então, tudo isso gera retrabalho e gera prejuízo. Também a fundação aqui feita, jogou o concreto permite aqui na base, então prejuízo em obra, né? Então, tomar cuidado com esses pontos ali para evitar prejuízo. Outro ponto também que eu vejo muito módulo voando, muito estrutura dando problema é com a fixação de flanco, né? Você não podia deixar de lado. Então, você fixar o flanco de forma errada, fixar o flanco de qualquer jeito ali, sem fazer as considerações, se ele está fixado totalmente no módulo, né? Tem gente que tem aqui a linha dele, por exemplo, né? Quase soltando. Isso aqui provavelmente, com o tempo, isso aqui ela trabalha, ela tem uma certa. Ela mexe um pouco ali, né? Então isso gera vibração. Com o tempo, os parafusos apertam um pouco e ele vai acabar soltando e o módulo vai voar. Então, um ponto muito importante, quando você entregar uma usina, verificar, fazer uma verificação se todos os campos ali estão fixados de forma correta, se não tem nenhum campo solto, e por isso para você manter a integridade da obra. Então, eu deixei aqui um passo a passo, né? Como garantir uma montagem sem falhas também, você começar a montar uma estrutura sem ter problema. Né? Então, fazer uma verificação do lote entregue, se está todo o material correto, fazer uma inspeção da galvanização superficial ali, né? Que você não vai conseguir olhar todas as peças, dependendo do tamanho da usina. Então, trabalhei com usinas de 5 mega, 6 mega, 10 megas, então são muito material, você não consegue inspecionar tudo, mais você inspeciona por lote. Né? Então, você pega então, ele tira aquele, olha o material daquele, pega outro e vai fazendo as amostragens, né? Fazer a marcação de isolamento do terreno, instalação dos perfis de fundação, né, alinhar de forma correta, alinhamento e clube da estrutura, fixação e torque dos parafusos, e revisão final da conferência, que aí você vai ver se está tudo tudo apertado corretamente, quanto, etc. Né? Então, seguir um pouco o protocolo de montagem essencial, para que você não tenha imprevistos a curto prazo, médio prazo, ali na sua estrutura. E depois, passando de tudo isso, né, como eu falei ali atrás, toda a parte de documentação, toda essa parte de análise, a gente coloca aqui um ponto e vale a pena também tratar uma consultoria estrutural. Tá? Eu falo, né, a falta de estruturação de uma usina grande, né, de uma usina de investimento, às vezes você tem que economizar um pouco de dinheiro e acaba tendo problemas estruturais, né, acaba tendo problema com estruturas. Então, hoje, você partir pelo âmbito ali, ter uma equipe de engenharia atrás, com conhecimento para saber analisar e saber olhar uma estrutura é muito importante. Então, você
entender ali se você vai usar uma estrutura padrão, um plano fixo, um cracker, uma estrutura personalizada, quais são os padrões que ela vai ter que ter, se as empresas estão comprando estrutura de forma correta. Então, tudo isso você tem que fazer essa análise ali para ver se realmente você não vai deixar dinheiro na mesa. Por mais vezes eu comprando estrutura ruim, tendo que fazer retrabalho depois, tendo que fazer recalque da estrutura depois para ter o problema. Um ponto aqui que eu vou deixar muito importante agora, para quem protege no final, acho que essa parte é bem interessante, que é para quem trabalha com usinas de investimento mesmo, tá? Hoje, a gente tem alguns processos na parte de estruturas de investimento, ali, de usinas de investimento, onde a gente faz uma análise estrutural, faz um projeto, e você consegue fazer uma compra direta da indústria. Isso você comparado à estrutura do mercado, do mesmo peso, né? Então, vamos falar assim, hoje você vai comprar uma estrutura do fornecedor e ela está pesando 100 toneladas, vamos, para 5 mega. Se você for comparar a compra, né? E, eu, por exemplo, utilizar esse método aqui que a gente faz o projeto e compra direto da indústria no mesmo 100 toneladas, tem certeza que esse método aqui você vai ter uma redução aí de possivelmente uns 20% do capex da usina, tá? Eu vejo muita gente falando, ah, mas eu vou comprar de um fornecedor X, beleza. Qual que é o peso da estrutura, qual material ele está usando? Porque, igual eu falo, não adianta você comparar com X. Você vem colocar uma estrutura na sua vida, fazer um projeto para ela, uma estrutura personalizada de 100 toneladas, e você comparar com o fornecedor que está vendendo 60 toneladas de material. Né? Então, isso tem que ser analisado ali quando a gente fala de impacto financeiro com a estrutura. Beleza? E eu trouxe aqui para vocês um caso, né, recentemente a gente entregou essa usina. Eu vou lá semana que vem fazer a inspeção final dela, verificar todos os pontos de montagem. Mas eu deixei aqui, ó, uma usina de 5 MWp, 7.200 módulos, valor investido com estrutura mais consultoria, né, 1.045.000. Se ele fosse comprar essa mesma estrutura no mercado, com os mesmos padrões de material, né? Então, os interpretadores tivessem o mesmo padrão de estrutura, ele gastaria 1.300.000 reais. Então, aqui ele economizou 220 reais, né? Uma rentabilidade 19,65% uma obra. Então, se a gente replica isso aqui em mais obras, né? Eu tenho projetos também que foram feitos mesmo, essa mesma análise estrutural, você consegue ter um capex muito importante no vídeo. E como que campanhas de orçamento é feito um projeto especificamente para a usina e feita a compra do material direto das indústrias que fabricam aço mesmo, então não é passado por uma firma que vende estrutura solar no mercado. Um projeto específico e compra direto da indústria. E você tem muito mais garantia de qualidade do material e que vai chegar aquele material que você realmente comprou. Então, tem aqui meu contato para vocês, tá no, eu anotar, mas tem lá no grupo também para quem está. Então, galera, basicamente a parte de estrutura que eu quis passar no geral, com um contexto geral para vocês, é isso. Então, mostrar ali vocês recapitulando um pouco o tópico, solicitar a documentação para o fornecedor, como laudo estrutural, parte de galvanização, para vocês não terem problemas ali futuros com estrutura metálica.